Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Diário do Peixe, para você que acompanha mais uma edição do Papo Delas. Eu sou a Laura Marcelo, toda quinta-feira divido esse programa aqui com a Ju Santos. Toda quinta-feira quinzenal, né? O Santos tem jogado de quinta-feira e tem atrapalhado que tem sido a cada 3 vezes. Sempre a terceira semana do mês a gente tem aparecido aqui. Mas vamos por partes, né? Aqui é um programa democrático, né? De mulheres falando do Santos, a visão feminina aí sobre a cobertura do Santos. A gente vai falar um pouco de momento de classificação para o mata-mata do Paulista, o Voivoda com praticamente o time completo, mas não afasta aí, né, essa corda bamba, porque tem o brasileiro aí também. Então tem muita coisa para a gente falar, para a gente comentar, mas antes, Ju, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Só tem atrapalhado as nossas quintas, mas dá uma puladinha e a gente está de volta, né? Seja muito bem-vinda. É isso, minha amiga. Tem atrapalhado, mas a gente sempre aparece. Então, quinzenalmente, não percam, viu? Nação Santista. Muito boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos assistindo aqui no Papo Delas toda quinta-feira. É sempre muito especial estar aqui com vocês, com a minha amiga, parceira Laurinha e com toda essa Nação Santista. Olha, estava até comentando aqui com a Laurinha, viu, Nação, que agora acho que vai, né? Porque foram seis gols. Lavou a alma, tudo que o Santos praticamente não fez. Em toda a fase de grupos do Paulista, lavou a alma na última fase do Paulistão. E assim, que bom, né? Que bom, a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso. E olha, eu tive que tirar o óculos várias vezes, até porque com a Laurinha, eu estou vendo o Bayern ou o Santos mesmo? Peraí. E é o nosso fechão que assim continue, né? Então vamos destrinchar um pouco o que vai ser essa reta final de Paulistão contra uma pedreira, um Novo Horizontino e também a sequência no Brasileiro que precisa vencer no Brasileirão. Perfeito, Ju. Eu lembro do último papo delas que a gente falou, olha, no Paulista, não caindo, né? Prioridade é o brasileiro, né? Agora acho que as coisas mudam um pouco de patamar, porque é mata-mata, é decisão, e é importante para o Santos também pensar, né, em chegar aí numa final de campeonato. Eu sempre tenho um documento, né, que eu atualizo os números. E até antes do jogo contra o Vélez, o Santos tinha 6 gols marcados. Aí fez mais 6 contra o Vela e ficou com 12 gols marcados no campeonato. Quem vê até imagina, né? Mas não, foram tudo na última rodada. Mas eu queria que você comentasse um pouco, né, dessa primeira fase do Paulista, porque a gente teve muitos empates, o Santos que foi vencer fora de casa só contra o Noroeste, né? Já no finalzinho ali da primeira fase. Teve a vitória contra o próprio Novo Horizontino ali na estreia, mas nos jogos que venceu no Paulista, né? A gente não sentiu aquele nossa, convencer, até no 6-0, né? Acho que a gente consegue ter noção das fraquezas, né, dos pontos do ponto forte aí do time, mas assim, o Santista não tá convencido, né? Tem sempre pé atrás aí com esse time. Mas o fato é que o Peixe conseguiu a classificação. Outros gols do próprio Palmeiras, enfim, ajudaram a gente também. Santos que terminou aí na oitava colocação, vai pegar o primeiro, o líder, né, que é o Novo Horizontino. Jogo domingo, 4 horas da tarde no Jorjão. A gente tá falando aqui do calor que vai estar, um tabu, porque o Santos nunca venceu o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Então, a gente tava falando, né, sobre essa expectativa de bater o martelo e, quem sabe, né, conseguir quebrar esse tabu para vencer e tentar conseguir uma classificação para a semifinal. Ju, o que você viu, o que dá para tirar de positivo dessa primeira fase do Paulista e o que você espera para domingo? Né, a gente tava até comentando aqui, olha, 10 anos sem um título, talvez seja a chance, será que chega numa semifinal? E quem sabe, né? Será que dá para sonhar? O que você projeta aí também do jogo do fim de semana? É isso, né? Lá e amigos e amigas, vai ser um tabu a ser quebrado. O Santos, que, como a Laurinha já trouxe, e sabemos bem, que ainda não venceu o Novo Horizontino, sempre foi uma pedra no sapato incrível, né? No regional. E ainda vai ter um combo, o calor, né, o melhor ataque da competição. Então vai ser jogo difícil, dos grandes. Aí o Santos pegou uma pedreira, né, vai ser um jogo bem complicado. Mas eu estou esperançosa, como eu disse aqui nos bastidores para a Laurinha, eu acredito que o Santos tem assim. Tem peças muito qualificadas, com todo respeito ao time do Mirassol, que tudo bem, é o melhor ataque da competição, mas não tem um material humano tão qualificado como tem o Santos. Se a gente falar de ataque, né? Ali tem jogadores que voltaram, como o Neymar, que dispensa qualquer apresentação, tem o Gabriel, que jogou muito bem contra o Velo Clube, que ele continue assim. Que continue, né, Gabriel? Precisamos de você. Temos ali um meio-campo, bom tempo.
Amamos muito você, Bom Tempo. Continua, viu, Voivoda, com ele. Para mim, é o melhor Fã volante. Clube Bom Tempo e Miguelito. Já temos dois membros aqui. Por favor, Voivoda, não é pedir muito, a gente suplica para você que continue com esses dois no meio-campo, porque é o que sustenta, né? É que sustenta essa espinha dorsal do Santos, esse meio-ataque. E a gente viu que deu certo. O Gabriel, depois entrou o Neymar, e o Miguelito com bom tempo. E a gente tem que falar do nosso Tassiano, porque ele virou um homem gol, né? Ele virou um homem referência lá na área. Eu gostei da partida que ele fez contra o Velo. E não só essa partida diante do Velo Clube, as outras partidas também, lá contra o Atlético Paranaense, naquele pasto lá em Curitiba, ele também foi muito bem. Com o Miguelito, né, que vem quebrando essas linhas de marcação, vem encontrando espaços, dando essas grandes assistências. Então, eu acredito que o caminho. Eu não acredito, eu não acredito, eu acredito e afirmo que esse é o caminho. Miguelito, bom tempo, um Tassiano ali, com um homem referência na área, deixar um pouquinho mais o Gabriel, né, que gosta de flutuar bastante, arrastando a linha de marcação, e o Neymar, o Neymar, ele é o cara que também sempre vai atrair a marcação e ele não vai voltar para marcar. Até mesmo esse é o papel do Neymar, né? Ele não tem que voltar muito para marcar se tem um meio-campo tão robusto como é o do Santos agora. O Miguelito está jogando muita bola. O Bom Tempo, a gente sabe do talento que o Bom Tempo tem, vem de lesão e está bem demais. Jogou um absurdo também de novo contra o Velo Clube. Foi bem, ele e o Miguelito, lá em Curitiba, na Arena da Baixada também, naquele jogo horrível, em todos os contextos possíveis. Mas tirando todo esse lado tático do Santos, né? Esse lado também de material humano mais qualificado da equipe do Novo Horizontino, que tudo bem, voaram nessa fase de grupos, fecharam ali na liderança, mas o material humano do Santos é mais qualificado. Tem tudo, é um jogo de mata. Então, o Santos tem tá com a faca e o queijo na mão. Tem que entrar rasgando para que possa fazer um grande jogo diante do Novo Horizontino. A preocupação, como eu disse para a Laurinha também antes, meus amigos e amigas, é a nossa defesa. A gente sabe disso. É uma defesa muito vazada, é a pior do campeonato. Então a gente vai ali, é a pior defesa do campeonato contra o melhor ataque do campeonato. Então é um jogo que é bem distinto. Os dois lados, né? Os lados opostos. Exatamente, Laurinha. Então, tendo esses fatores todos de uma defesa, que a gente precisa contratar zagueiro, a gente precisa contratar lateral, né? Lateral esquerdo e direito. Tem o Lira, que sempre vai bem, mas não tem que jogar tudo nas costas do Não tá Lira. pronto, né, Ju? A diretoria vendeu o Sol, jogou a responsabilidade nele. Não dá também. Jogou lá, não. Jogou como jogou também no Solzinha na época, né? Então, não é assim, tem que contratar. Zé Ivaldo não dá mais, não passa nenhuma confiança. O Baço, que é muito truta apenas do Neymar. Parça do Ney. Sim, ele tem que se resolver. Olha, o Neymar não é possível, que ele viu o jogo. Ele viu o jogo contra o Atlético Paranaense, ele viu. Amigo de verdade avisa, né? Amigo de verdade fala as coisas. Exato. Olha, cara, vem cá, você não tá legal. Olha, você é muito mal tecnicamente. Pode ser só meu amigo, mas vaza do Santos. Seria essa conversa com o Baço. Porque não dá. E o Zé Ivaldo, assim, é caso de rescindir contrato. Assim, de verdade, nada contra a pessoa Zé Ivaldo, mas o profissional é muito abaixo para jogar no Santos Futebol Clube. E a gente precisa que tenha uma zaga que possa passar credibilidade, confiança. Por que não testar o Ananias, o garoto da base? Testar o Ananias, não em jogos como vai ser de domingo, mas um jogo, do brasileiro. A gente vai pegar o Vasco. Vasco, assim, a gente está meio que de mão dadas com o Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Porque vai ser rival direto, né? Um confronto direto, um duelo do desespero, desesperados. Por que não testar um pouquinho o Ananias ou uma outra partida? Testar, mas não jogar totalmente a responsabilidade para cima do garoto, até que o senhor Alexandre Matos e também o senhor Pinóquio Teixeira possa contratar esses jogadores pontuais. Contratações pontuais, a gente falou tantas vezes aqui no Papo Delas, tantas vezes aqui nas matérias do Diário, nos programas do Diário com o Gil,
com a Anitta, com o Luquinhas, com a Laurinha, toda hora falando sobre isso. Contratações pontuais, zagueiros e laterais. É só isso que o Santos precisa nesse momento. O Brasão vai agradecer de joelho, porque ele também não aguenta mais. Toda vez que chega uma... Ele tem que ser o salvador da pátria. Então, eu acho que do meio para frente está muito bom. Assim, a gente viu contra o Velo Clube. Mas não é régua para medir diante de um pior time do campeonato. Gente, olhando ali números frios, assim, tecnicamente, taticamente, o time foi bom, tudo bem que era um time ruim, tecnicamente, mas o time foi bom ali. A gente que conhece os jogadores, a gente que conhece o Gabriel, a gente que conhece o Bom Tempo, o Miguelito, o Neymar, que dispensa também qualquer apresentação, entrou bem pra caramba, tá bem fisicamente, que assim ele continua e tá mais fininho, né? Tá se cuidando. Então, é isso que a gente precisa. E o Tassiano, porque a gente tem que ser. Eu já critiquei, acho que todos nós, muito o Tassiano, mas ele é muito melhor que o Lautaro. Vem fazendo essa função muito melhor que o Lautaro. Só de não ter o Lautaro já é muito bom. E quando o meio e ataque, o meio principalmente, está muito bem, o ataque só vai empurrar para o gol. E é isso que a gente está vendo até aqui, né? Com o Arão que voltou, que o Arão também é um baita de um volante. O Arão, Miguelito e Bom Tempo. Essa é a trinca que vai sustentar esse meio e ataque. E lá atrás é orar. É para que nenhuma bola chega tão fácil assim, porque o Santos tem tudo para vencer o Novo Horizontino, entrando focado, como entrou contra o Velo Clube, querendo. Mas tem tudo para vencer o Novo Horizontino, sim, se for com esse time que entrou contra o Velo. Perfeito, Ju. Acho que o Santos também tem condições de vencer o Mata, né? E você estava destacando os pontos fortes aí do time, as coisas encaixando. E foi até algo que a gente falou, olha, dos bastidores a gente tem que levar para, né, pro papo delas, que assim, o Vojvoda, sim, toma algumas decisões erradas, né, mas eu sempre falo, né, porque não é que demitir o Vojvoda, todos os problemas do Santos serão curados, né, a gente precisa de elenco, de material humano, e querendo ou não, apesar de ser o Velo Clube, que não é parâmetro, foi muito legal o Vojvoda ter praticamente todo mundo à disposição, né, Neymar de volta, então no segundo tempo, por mais que tenha sido aquele jogo, né, meio manjado, o Santos conseguiu ter opções do banco, né? O Santos teve o próprio Neymar, o próprio Miguelito entrando ali, saindo do banco. São opções bacanas. O próprio Rolê, 11 milhões de euros, gente. A maior contratação mais cara do Santos. Nem é o titular da posição, né? Então, assim, eu tô com você, né? Com o Gil, com a análise aqui da maioria do pessoal do Diário, que do meio pra frente a gente tem opções, né? E querendo ou não, o futebol ele é curioso, né? Porque, não dá tempo de inscrever um, aí o Miguelito começa a se destacar. Um é lesionado, aí o Bom Tempo começa a ganhar espaço. Então o Vojvoda começou a ver que o campo também estava dando retorno para ele. E que bom que ele realmente está colocando agora quem não está brigando mais com o campo, digamos assim, né? Até o Lira ganhando mais minutagem, por mais que não esteja pronto, né? O Escobar realmente não dava. Então, é bacana ver quase todo mundo ali à disposição, né? Algumas opções também retornando agora, mas não anula o fato que o Santos ainda precisa contratar, né? O Christian Oliva, pelo menos até a gravação aqui desse Papo Delas ainda não foi anunciado, tá perto, né? Pode ser que esse Papo Delas vá ao ar, já tenha aí o anúncio, mas o Santos precisa de zagueiros, né? Não só um, né? Tô com a Ju, não dá para confiar em Zé Evaldo. Quando afastou ele ano passado, nem deveria ter reintegrado. O próprio Adonis, né? O Santos divulgou hoje, né? A gente tá gravando o Papo Delas na quarta, que ele começou a transição física, né? Para domingo a gente pode ter ele, acho que pode ter ele até começando como titular. Eu amo o Adonis? Não, mas é o menos pior que a gente tem, né? O próprio Luan Pérez não é o mesmo Luan Pérez de antes, mas por mais que tenha sua deficiência ali na bola aérea, também tenho gostado ali do que ele tem apresentado ali, né, no tete-a-tete com os jogadores. Então, acho que o Vojvoda tem que mesclar melhores decisões, acho que uma coisa ou outra ele parou de brigar com o campo, e a diretoria também precisa dar o melhor elenco ali para ele. Então, com isso, né, talvez as coisas possam voltar a melhorar. Só que a vida do Santos não acaba domingo contra o Novo Horizontino. A gente tem um brasileiro, que é a nossa maior preocupação, né? 3 rodadas até aqui. O Santos não conseguiu vencer ainda, né? Começou até vencendo de virada a Chape, mas tomou ali a virada, a goleada, que foi bizarro, a sensação que o Santos poderia ter conquistado 3 pontos ali, poderia ter vencido o rival direto, acho que a Chape também briga para não cair. Depois tem empate contra o São Paulo na Vila, é clássico, o Santos sai na frente, mas no segundo tempo poderia ter segurado o resultado, ou ter feito algo a mais. E depois a gente teve o jogo contra o Atlético Paranaense, né, que o Santos conseguiu um empate, a gente tinha esperança de virar, tomou o gol, então assim, no brasileiro também não adianta
jogar bem, né, e também não pontuar. E a minha questão, Ju, o que você acha? Que o Vojvoda tendo praticamente todo mundo à disposição, tomando boas decisões, o próprio Miguelito talvez possa ir para a Copa, né, a Bolívia tem a repescagem, o próprio Neymar tem 3 jogos, isso o Santos não avançar na Paulista para demonstrar alguma coisa para o Ancelotti, tem opções no banco, você acha que o Santos consegue, né, conciliar aí com o brasileiro, conseguir desempenhar também para virar a chave aí nesse campeonato? Lembrando, né, que nas próximas rodadas tem o Vasco em casa, o Mirassol fora, é um nível um pouco. O Vasco ali tete a tete, mas o Mirassol, né? Então, o que você imagina aí desse campeonato brasileiro? Olha, minha amiga e amigos e amigas, dá um desespero, né? Olha, e é loucura, a gente está em fevereiro, né? Vai acabar agora o mês, na semana que vem. E o Santos já está passando por isso, cara. A gente não chegou nem no meio do ano, já está passando por uma berlinda. Tudo bem, tem uma boa notícia nisso? Nem tudo também está perdido, que ainda está no início do campeonato. Mas o que mais me preocupa é a diretoria, que parece que está tudo ok, parece que o Santos está ali no meio da tabela, está tudo certo, né? Essa passividade é uma passividade desde então, sempre aconteceu, né? Com essa gestão com o Marcelo Teixeira e o Alexandre Gastos, porque só gasta, né? Mas acaba gastando o que não deve com peças assim, meu Deus do céu. Peças horríveis, ruins. Nível Lautaro, nível Alex Duarte, nível Brahim, não dá. E o protesto super justo no domingo, né? Parabéns à torcida jovem. Eu amei a barraquinha que eles fizeram. A barraquinha dos meninos da vila. Olha, assim, eu amei porque eles foram muito criativos, mas ao mesmo tempo deu uma tristeza, né? A gente viu que foi muito vendido barato. Solzinha, né? Tantos os meninos, até o Sherman estava colocado à venda, né? Então, mas a criatividade foi muito bem. Parabéns à torcida jovem. E tem que fazer isso, tem que fazer um protesto para alertar essa diretoria, essa passividade que está brincando com a nossa cara faz tempo, com os torcedores cientistas, né? Está brincando há muito tempo com a nossa cara. E o brasileiro, ele não perdoa. O campeonato brasileiro não perdoa. É muito traiçoeiro, até porque é um ano de Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai ter uma parada já. Daqui a pouco, tá, gente? Porque a gente vai para março. Março, maio, junho é um pulo. Você passando muito rápido. Passa rápido demais. Ou seja, a Copa está batendo na porta. Aí o Santos, nessa questão de ir tão mal no brasileiro nesses pontos corridos, né, como também foi o ano passado, devido a peças que não tem, como a Laurinha trouxe aqui para gente. Elenco curto demais. Mas o planejamento que o Santos não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer o planejamento. Né? A tal da reconstrução, a gente está aguardando até hoje. Vai passar na Netflix a reconstrução do Santos que não aconteceu. Só ficou no nome. Assinado lá. E usam como desculpa, né? Tem uma reconstrução. Não assume os erros, né? Exatamente. Isso que deixa a gente extremamente irritados e chateados. Porque o Campeonato Brasileiro, a gente vai pegar agora, Vasco, que vai ser o confronto direto. O Santos tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. Vai ser na Vila. Depois a gente vai pegar o Mirassol. Assim, o Mirassol já está entoada numa prateleira acima do Santos. E a gente ainda pode, olha aí, Santista. A gente ainda pode tomar gol do Tiquinho Soares, cara. Vocês têm noção disso? Então, ele vai para um time mais encaixado que o Santos, no momento, né? Num time que vai brigar Libertadores também. Mas ele não vai deixar, assim, falando por mim, não vai deixar nenhuma saudade, né? Porque a gente tem agora peças lá que podem nos ajudar bastante. Está sendo esse cara de referência. O Gabriel também, ali, a gente tem o Neymar. Então, pegando o Mirassol, depois a gente vai pegar outras equipes que estão muito melhor, ajustadas, já está com um time muito mais consolidado. Então, é hora, né? O Vojvoda também, ele está suplicando por um material humano melhor. Ele não... A culpa não é só do Vojvoda. A culpa do Vojvoda vai ser numa alteração X ou YZ. Mas ele não tem opção no banco também. Ou seja... É duro você ter que escolher entre Bastos e Ivaldo. É duro com o pau. Passa na cabeça do Vojvoda na hora, né? Ele deve falar, meu Deus, olha o que
que me restou aqui, cara. Ah, e vale um lembrete também, a chegada do Moisés é muito boa, tá? Muito boa a chegada do Moisés, que foi muito bem no Fortaleza. O auge dele foi com o próprio Vojvoda lá no Fortaleza. Eu sempre gostei dele, é um ponta muito bom, só que eu fiquei com o pé atrás, que ele estava vindo de lesão. Eu falei, cara, como o Moisés vai chegar, né? Aí o Fortaleza, que foi rebaixado ano passado, ele não estava bem, estava fazendo em baixa, né? muito embaixo. Falei, cara, o que sobrou vai ser o resto do futebol do Moisés que vai chegar aqui. Bom, já tá me calando, porque os jogos que ele tá fazendo tá bem, tá? Contra o Vela agora ele fez o gol, contra o Atlético Paranaense entrou bem pra caramba. Então é um ponto que a gente também já estava precisando bastante. Eu só queria trazer o Moisés aqui, porque a gente passou por maus bocados com o Guilherme, né? E agora a gente tem um ponta que é mais decisivo, vem fazendo gols e tem tudo para. Ele fisicamente 100%, tem tudo para ajudar a gente cada vez mais. E no Campeonato Brasileiro é isso. Como time, a gente precisa dessas peças pontuais o quanto antes. A gente tem o meio e ataque, mas a gente precisa da defesa, porque o Campeonato Brasileiro a gente vai pegar jogos dificílimos e não vai dar para ficar pontuando um pontinho, ou às vezes nem pontuar como o Santos está fazendo, tá? São 3 pontos. Mas jogou bem, não dá agora, né? A gente vai pontuar, né? Não dá. Exatamente, esse é o ponto, Laurinha. Pode até jogar mal, mas a gente tem que pontuar. Você falou tudo, minha amiga. É masterclass seu. Precisa ganhar. Não importa se jogou feio, jogou bonito, precisa pontuar. Os 3 pontos, assim, é indiscutível. Sim. Assim, não tem como negociar os 3 pontos. Porque até a 13ª, até a 15ª, ali a gente tem que ir pontuando. Porque depois vai afunilar. Aí vai afunilando mais. Porque aqueles times que tá lá na Libertadores, na Liberta e também na Sula, mais Libertadores, vão querer buscar esses pontos pós-Copa do Mundo. Aí vai ficar ali, ó, na correria. Aí o que tem que fazer? Igual o Mirassol fez o ano passado. O Mirassol falou: o quê? Aqui na minha casa, quem mando eu? Venceu todas lá em Mirassol. E essa é a receita do bolo brasileiro, né? Vencer em casa e tentar botar fora. Exatamente. O Santos tem que pegar esse mesmo tempero que o Mirassol pegou. Essa mesma cartilha. Esse espírito de vencedor em casa, né? Exatamente. Assim, olha, se for chutão, chute, enfim, no meio da rua ou fora, tem que fazer os gols. Tem que pontuar. Se é gol bonito, gol feio, tem que pontuar, porque campeonato de pontos corridos, a gente não quer saber de jogo bonito, não. A gente quer saber realmente dos 3 pontos, porque o brasileiro não perdoa esse ano de Copa e pode piorar a situação. Perfeito, Ju. E assim, a gente já ia ter essa mudança no calendário, né? Com esse mês de Copa vai ter uma pausa ali. Então, ano passado a gente já tinha comentado, né, sobre essa questão ali que vai ter uma pausa e tal, e depois, né, não vai dar tempo de se recuperar. E eu vejo esse ano de Copa mais ou menos assim, né? Porque como mudou o calendário, normalmente a janela mais importante para os clubes brasileiros era do meio do ano e tal, com todo mundo, né? Agora não, a gente já começa janeiro com o estadual e com o brasileiro. Então, a janela mais importante deveria ter sido a de janeiro. A diretoria já tinha que ter feito todas as contratações que ainda vai fazer tudo em janeiro, né? Porque agora fica essa coisa de tentar correr atrás e às vezes não dá tempo, né? Antes o calendário começava um pouquinho mais tarde, dava para você ter noção das suas deficiências. Agora não, né? Começa tudo mais cedo. E assim, a gente, né, tem para chegar, ainda, pelo menos até a gravação desse papo delas, não tem o Christian Oliva, mas tá aí para agregar. A gente escuta que é um volante mais pitbull, às vezes mais até não tão disciplinar como o Zé Ivaldo é, às vezes toma muito amarelo, mas talvez chegue para agregar. Tá vestindo a camisa do Santos, a gente tá torcendo para dar certo, mas o Santos precisava de zagueiros, lembrando, né, tem até o dia 26 para pagar o Arouca de Portugal por aquela dívida ainda, por ter contratado o Baço, ou que o Baço arruma pra gente, além de não dar retorno em campo, ainda pivô aí de uma dívida, e dia 3 de março já fecha a janela, então o Santos precisava contratar. E Ju, se você tivesse a caneta ali, se fosse o Matos, o Marcelo Teixeira, né, o que você faria no mercado, né, porque eu acho que o Santos não só precisa de zagueiro, mas de zagueiros, né, em relação ao lateral direita, não acho nem que tinha que ter emprestado o Sherman pro Coritiba, né, tinha que ter se virado com o Mike,
enfim, acho que tem essa opção, tem a opção, né, no contrato ali de pedir o Chamon de volta, mas situação chata, não deveria nem ter levado. Precisa de um lateral esquerdo, não dá para jogar toda a responsa no Lira. E a questão do volante, né, acho, não sei se com o Christian Oliva agora cessa, né, tudo que o Santos precisa, porque do meio para frente a gente tem opções, né? O que você acha que dá para o Santos tentar correr aí no mercado nesses últimos dias? Se tivesse com aquela canetinha para assinar, seriam os zagueiros. No momento, ali acho que 2 zagueiros é o necessário, mas um zagueiro também seria ok, né? Porque a gente ali tem a volta do Adonis Frias, né? Não confio nele também, não confio, mas é o menos pior, né? E ali fazendo um duelo com um zagueiro ali que chegue pontual, um zagueiro bom, né? Nível como a gente já teve, o Lucas Veríssimo, por exemplo, quem sabe. Aí, ok. Lateral tem que ser urgente ali também, porque o Lira tá dando conta do recado, é um talento sem igual, mas ainda ele vai oscilar e tá tudo bem, então não tem que jogar tudo nas costas dele. Tem que contratar ali um lateral mais cascudo, e também na lateral direita o Mike não dá, assim, não dá real. Eu tenho que contratar um lateral direito também, para que possa fazer ali essa mescla. Eu contrataria essas 3 peças por enquanto, né? Porque não sei como tá o caixa ali do Santos, mas o caixa, né? Sempre tá. Mas 3, essas chegadas pontuais, um zagueiro, pelo menos. Seria ideal 2, mais um, ok. E os laterais tem que ser primordial para essa sequência, né, da temporada. A gente também não pode se esquecer que a gente tem Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, Sul-Americana a gente vai pegar times bem complicados. Quase que Libertadores esse ano ainda. Quando é a nossa vez. A Sul-Americana vira Libertadores. O Santista não tem paz, cara. Não tem sorte, não é possível. Mas isso que só avança o primeiro do grupo ainda, né? A gente vai ter sorteio tudo. Exatamente. Então... Olha a situação. E a Copa do Brasil, quanto mais a gente passar nas fases, dinheirinho vai entrar. E esse dinheiro, pelo amor de Deus, Alexandre Gastos e Pinaco Teixeira, investir, contratação, pelo amor de Deus. Não, receita, né? Assim, porque precisa. O Santos aí vai ter 4 competições aí para disputar. Vai acabar o Paulista, 3 competições para disputar, né, tirando essa fase final do Paulistão, que é o Brasileiro, a Sula e a Copa do Brasil. A gente só tinha ano passado só o Brasileiro. Aí quando chega nesse, aí não tem dinheiro, aí o que tem dinheiro rasga o dinheiro, porque contratando jogadores pífios, para não falar outra coisa, né? Então, ou seja, meu querido, se a água bateu, agora você vai ter que realmente fazer a sua mágica aí para contratar essas peças pontuais para ajudar o Santos nessa sequência de campeonato brasileiro, que é primordial, né? Que a lanterna já está vermelha, e também na sequência da temporada. Perfeito, Ju. Agora, para a gente encerrar, né, destaque final, o papo delas passa assim rapidinho, porque o Santos dá muito assunto para a gente. Como eu te vejo só, né, daqui 2 quintas-feiras, se o Santos não jogar, tava até dando uma olhadinha aqui na tabela, os próximos jogos do Santos, então. Nesse domingo, contra o Novo Horizontino, quarta de final aí do Paulista. Na quinta, né, contra o Vasco, depois contra o Mirassol e contra o Corinthians. Depois vira Internacional, Cruzeiro, Remo, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense. A CBF ainda vai detalhar, né, as próximas rodadas, a gente tem confirmado só até o dia 22 de março aí o duelo contra o Cruzeiro, outras rodadas a CBF deve confirmar, mas sua expectativa, né? Não vou nem pedir palpites aqui que eu acho injusto, pelo menos o de domingo você pode deixar, mas sua expectativa aí, né, para essa sequência do Santos. Olha, eu estou esperançosa. Eu acho que se manter essa equipe contra foi o Velo Clube, dá pra gente vencer. Assim, não vai ser jogo fácil, tá? Laurinha e amigos e amigas, vai ser um jogo difícil, já prepara o coração. Mas o Santos passa, eu acho que passa assim, dessas quartas de finais do Campeonato Paulista, com meio e ataque sendo destaque um dos protagonistas. Os protagonistas, né? Desse final de semana lá em Novo Horizonte. Contra o Vasco, é obrigação vencer. Com todo respeito ao Vasco do Diniz, mas tá destroçado. Confronto direto, né, Ju? Não tem como. E em casa, exatamente, né? É confronto diretão.
o Coutinho já deu adeus. Não sei se o Coutinho possa pintar no Santos. Aí é bem amigo do Neymar, né? Não sei. Mas o Coutinho já deu adeus ao Vasco. Tá passando por uma crise o Vasco, né? Dentro, fora dele, dentro de campo, fora dele. A gente não vai ter o Ryan. Isso é ótimo, porque o Ryan foi embora para a Premier League. Então, o Santos tem a obrigação de vencer, com todo respeito ao Vasco, é um confronto direto, mas eu vejo o Santos melhor que o Vasco, né? É o confronto dos dois piores do brasileiro, mas eu acho que o menos pior ainda é o Santos, devido às devidas proporções desses últimos jogos. Então, se vencer o Novo Horizontino, ainda vai chegar com mais moral, tá? Então, tem tudo realmente para o Santos fazer um bom jogo contra o Vasco, assim estou esperando contra o Novo Horizontino. E o Vasco vai pegar no Cariocão, na semifinal, o Fluminense que venceu todas no Campeonato Brasileiro. Pode vir com moral baixa, né? Exatamente. Então, ou seja, vai perder para o Flu, porque o Flu é muito favorito. O Zobeldia está fazendo um grande trabalho lá. Então, a moral pode vir bem baixa contra o Santos. Então, Santos, peixudo, você tem a obrigação de vencer o Vasco. Até porque aquela goleada discrepante no Morumbi, a gente não esqueceu, tá? Precisa dar a revanche, né? Tá na hora. Exatamente. De dar revanche. Agora é o momento da revanche. É agora. Ai, e a gente segue aqui acompanhando o Diário do Peixe, trazendo as informações para vocês. Eu sempre com a Ju, sempre a cada 15 dias, a Ju Santos joga de quinta, a gente grava na outra, mas a gente sempre tá aqui, né? E não deixe de acompanhar a Ju também nas redes sociais dela, faz um grande trabalho, né? Então a Ju sempre, né, assim, todos os lugares e fazendo tantos trabalhos, mas ela sempre tem um tempinho aqui para o nosso papo delas. E fique convidada aí, né, para acompanhar as redes sociais da Ju, seguir o Diário do Peixe, acompanhar o Diário do Peixe em todos os lugares. E aqui, quem dá bola é o Santos. Beijo, gente. Até o próximo papo delas. Tchau, tchau. Isso aí, vai para cima dele, Santos. Beijo.